Olá, mais um episódio do Papo de Paddock no ar e hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial, que é um amigo aqui, tem uma bagagem gigante, já correu na Europa, ex-piloto da Academia Ferrari, Gianluca. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ale. Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Finalmente. Vamos começar já contando um pouquinho da tua trajetória aí, já partindo do kart. Eu acho que eu já vi várias entrevistas tuas, mas eu nunca ouvi você contando um pouquinho de como surgiu toda essa paixão. Como é que começou tudo isso? Foi um pouco de influência familiar. Meu pai nunca correu profissionalmente nem nada, mas era apaixonado por automobilismo. Então, eu sempre estava com ele assistindo as corridas. Desde cedo comecei a brincar com tudo, assistir as corridas sempre, fazer, né, os desenhos das marcas dos carros. E aí comecei a encher o saco dele para me levar para andar de kart. E ele sempre dando migué em mim, falando, não, só com 12 anos, tem que esperar um pouco. E aí um dia eu cheguei na escola, um amigo de classe, que era da minha idade, na época eu tinha 6 para 7 anos, já chegou contando para todo mundo que tinha ido no kartódromo, não tinha nada de kart primeira vez. E aí eu fui direto correndo ao meu pai, falou, ó, tá aqui, o menino foi, eu quero ir também. E aí dali começou e nunca mais parei. Aí em 2010, eu tinha 7 anos completos já, comecei a correr de kart, já Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e dali foi subindo, corri muitos anos de kart. Em 2018, eu entrei na academia da Ferrari e comecei a minha trajetória no automobilismo. E aí tô até hoje. E aí, partindo disso, você foi para a Europa, correu um pouco lá. Como é que foi essa transição saindo já do kart e já migrando para uma coisa que é gigante, né? Que você sai do Brasil e já vai direto para a Europa. Muito diferente, né? Meu primeiro ano na Europa correndo de kart foi 2016. Fiz 2 anos de kart lá, pude representar nesses 2 anos as duas equipes mais tradicionais do kart, que foram a equipe de fábrica da CRG e da Tony Kart. E aí na Tony Kart eu já tive um primeiro contato com a academia da Ferrari, que eles tinham uma parceria técnica. Então eles observavam os pilotos. No fim de 2017 eu fui 6º lugar no Mundial de OK Senior, que é a principal categoria do kartismo mundial. Fui convidado a fazer uma seleção, uma seletiva, tipo uma peneirinha deles lá, com 8 pilotos. E no fim eu consegui ser o melhor nessa seleção e recebi o convite para entrar na academia. E aí, em 2018, já pulei para a Fórmula 4 italiana e alemã. Fiz 2 anos. Depois disso, fui campeão da Fórmula Regional Europeia em 2020. Pude disputar o começo da Fórmula 2 em 2021, mas era um período complicado. Eu acabei perdendo o patrocínio que eu tinha depois da pandemia. Foi um período bem difícil, mas consegui meio que me reinventar. Vim para o Brasil e estrei na Stock Car. E acho que foi uma grande oportunidade, eu sou muito grato. No começo é difícil você mudar essa mentalidade de uma trajetória até a Fórmula 1, né? Tudo vinha sendo feito com uma maneira muito sólida, bem estruturada na academia da Ferrari, com grande patrocínio. E aí você tem que meio que tirar a cabeça um pouco daquilo, sair daquele túnel e abrir um pouco a cabeça para novas possibilidades. A Stock Car foi exatamente onde eu encontrei isso e recuperei um pouco daquela paixão realmente pelo esporte, pela competição, e estou muito feliz lá hoje em dia. Fora, na Europa, você correu regional, 3, 2 algumas, né? 3 eu não cheguei a correr, foi justamente o pulo que eu Você deu dei. o pulo para 2, mas você também não completou a 2, né? Não, fiz 2 etapas só. Foi no final, eu estava sem orçamento nenhum, e a Campus me deu a oportunidade de disputar as 2 primeiras etapas, né, a convite deles. No fim foi uma experiência muito legal, me ensinou muito. Corri no Bahrein, corri em Mônaco, acho que foi o grande Que presente tem uma desse cena ano. incrível de Mônaco também, né? Eu lembro primeiro baque que eu tomei. Claro, você chega, faz o track walk no meio dos carros, e a Fórmula 2 ela fica num paddock um pouco afastado. Então você tem a pista, aí para trás de onde é a última curva, as últimas 2 curvas ali, você vai uma rua que fica atrás de uma montanha e tem um estacionamento coberto. E é ali onde fica o paddock da Fórmula 2. Para ir do estacionamento pro pit lane, você pega uma rua de acesso, aí você tem uma descida, atravessa a pista e entra no pit lane. E ali naquele momento, quando você vem com o carro e entra no pit lane, você vê Mônaco inteiro no fundo, pit lane tudo montado, aquele glamour, aquele brilho, é onde você realmente percebe, fala, pô, tô aqui. E aí você vai pra pista. E acho que Mônaco é uma das pistas que a gente mais assiste, mais joga no videogame. Fiz muito simulador, mas quando você vai para a pista a primeira vez pro treino, é tudo diferente. As,
as ondulações, o ângulo da pista e, claro, aquela emoção, aquele frio na barriga de estar pilotando ali no lugar mais icônico do mundo foi muito, muito especial. Pra gente que é brasileiro é mais especial ainda, né? Lugar de cena, casa de cena praticamente. Cara, foi demais, assim, o fim de semana, independente do resultado, foi demais. Até no treino, foi engraçado que eu saí, dei acho que 3 voltas, e o treino em Mônaco é o mais importante, porque é uma sessão só de 40 minutos, é uma pista que ninguém anda, só simulador, e lá é muito diferente, você tem que respeitar a pista também, porque qualquer erradinha, ao invés de uma área de escape, você tem um muro. Então, cheguei lá, dei 3 voltas, explodi o motor. Cobri Mônaco de fumaça, assim, tem até o vídeo depois, naquela subida depois da curva 1, fumaçando tudo atrás. E aí tive que ir para a classificação meio no escuro, então foi osso, mas acho que a experiência valeu demais. Ô, Jean, e eu sei que você é muito apegado à família, né? Você é extremamente apaixonado com a sua família. Eu acho que até quem te acompanha assim, pelas redes sociais percebe um pouco disso. Como é que foi para você sair cedo, muito jovem, e ir para a Europa, vivenciar tudo isso? Porque você acaba levando uma pessoa, que é mais ou menos seu pai, enfim, mas o resto fica aqui, né? Foi. Eu sempre fui muito próximo à minha família, mas ao mesmo tempo desapegado, no sentido de conseguir me virar bem sozinho. Sempre fui uma pessoa que aproveitei minha própria companhia, então para mim não era um peso estar lá sozinho. Nos anos de kart, meu pai me acompanhou muito, até minha mãe com a minha irmã ficaram um tempo lá comigo na Itália. Mas no fim de 2017 mudei para Maranello, quando eu entrei na academia. E fiquei lá 3 anos, depois morei ainda meio ano na Espanha, em 2021, quando eu corri na Campos. Mas foi uma questão de me virar mesmo. Acho que o primeiro ano foi um pouco mais complicado, aprendendo a fazer tudo em casa sozinho, as viagens também. Mas depois foi tranquilo e foi o que me ensinou muito. Acho que na questão de maturidade, na questão de aprender a ser adulto, mesmo com 15 anos na época, foi algo muito importante que eu valorizo muito até hoje. Acho que isso me deu uma base muito importante até para tudo que eu passo hoje na Stock. Hoje você acha que para quem quer ser piloto exige isso de ser maduro mais cedo, justamente por esses processos e ter que se virar muito tempo sozinho? Ah, com certeza. Até porque o automobilismo é um esporte que você tem, claro, a parte da dificuldade do esporte, de conseguir se virar na pista, mas também tem um lado fora pista. Então tem política, vão ter situações onde você vai ter que aprender a lidar de uma maneira mais madura até muito cedo. Então, hoje com 14, 15 anos, você já tem que ter uma cabeça muito bem preparada para você lidar com isso sem trazer aquele peso para você. E é justamente isso que eu aprendi desde muito cedo, até no kart. Porque o kart no Brasil já tem um nível muito forte, mas quando você chega na Europa, é um outro nível de responsabilidade, de pressão. Até você sendo um piloto pagante, né, que não é de nenhuma academia de pilotos, às vezes você não tem um patrocinador que te banca lá. Mesmo assim, você sendo um cliente, as equipes te cobram muito, porque é o nome delas em jogo. Então eu cheguei lá para andar em 2 equipes de fábrica das principais equipes e toda etapa, toda vez o pessoal cobrando. Foram equipes italianas, então você chega lá, eu não falava italiano na época, você tentando falar inglês, perguntava alguma coisa em inglês e eles te respondiam em italiano, te obrigando a aprender a língua também. Então foi um período de muito aprendizado, difícil mentalmente, mas consegui evoluir e amadurecer rápido. Você acha que o kart fora é mais puxado, mais exigente do que aqui? Muito, muito. Por essa pressão deles, né? E isso te prepara muito bem também para as categorias de Fórmula. Claro, é uma escada, né? Então, você está na Fórmula 4, é algo um pouco mais relaxado. Você vai subindo, Fórmula Regional 3 e 2, vai ficando cada vez mais real, cada vez maior. Até questão de mídia, questão de visibilidade, você vai tendo que aprender a se acostumar com tudo aquilo muito rápido. Para mim, que dei o passo direto da Fórmula Regional para a Fórmula 2, eu entrei naquele guarda-chuva da Fórmula 1 já na categoria de acesso, né? Um passo antes. Então é tudo maior. Tem que aprender rápido, porque senão você fica para trás. Para falar um pouquinho de Academia Ferrari, que é o sonho de muitos jovens que querem ingressar no automobilismo, como é que foi essa experiência para você? No começo, claro, aquela questão do sonho se tornando realidade, né? Porque acho que foi o Vettel que falou isso uma vez, e é muito verdade, eu concordo. Todo mundo é fã da Ferrari. Até aqueles que não representam a marca
são de alguma forma fã da Ferrari, porque quando você é pequeno e fã de corrida, começa a acompanhar automobilismo, é o máximo, né? Toda a história, a equipe mais tradicional, aquele carro vermelho que sempre te chama muita atenção. Então, quando eu cheguei lá para entrar nessa academia, e por mais que não seja a equipe de Fórmula 1, é tudo muito próximo. Então, morava lá em Maranello, ia praticamente todos os dias na fábrica para os treinamentos, físico, mental. Tinha muitas atividades na equipe de Fórmula 1, então cheguei a passar dias acompanhando montagem de câmbio, montagem dos carros. Já desmontei carro deles no final do ano. O pessoal jogava lá para aprendizado nosso. Você também tem que aprender a lidar com tudo, né? Eu lembro que tinha, por exemplo, tinha um guarda lá, um segurança, que ele estava sempre na entrada da fábrica. 80% das vezes que eu chegava lá de manhã para fazer alguma coisa, ele estava lá. E eu chegava lá, uniformizado, com o meu badge e tudo mais. E eu entrava pela porta, ele todo bravo assim, italianão, clássico, olhava para mim, já me conhecia há 2 anos. Quem é você? Onde você vai? Pô, cara, você já me conhece, vou ali na academia e tal. Ah, tudo bom, vai lá, hein? Mas não demora. Então é tudo muito, muito tradicional, assim, muito à risca. Mas, de novo, isso te ensina muito. Porque aí quando você chega numa equipe profissional, o pessoal te cobra, você já está acostumado com aquilo. E aí não tem preço. Entra naquilo que a gente estava falando de maturidade, né? Porque isso acaba exigindo de você uma compreensão das coisas que estão rolando e um comportamento talvez mais regradinho, né? Sim, você começa a ficar muito, muito consciente da sua postura, das suas atitudes. Você sabe que, por exemplo, você está dentro de uma Ferrari, no ambiente da equipe, no ambiente profissional deles, você tem que agir de uma certa forma. Você começa com muita brincadeirinha, muita zoação, que nem é comum para o pessoal de 15, 16 anos. Eles já te reprimem ali, falam, não, você não pode fazer isso, você não pode agir desse jeito, você tem que representar a Ferrari, você tem que agir no padrão Ferrari. Muito profissional, até na pista. Então, eles esperam que você tenha uma maturidade num certo nível. Já tomei muito puxão de orelha, mas pelo menos naquela época eu tomei muito para chegar aqui no Brasil, por exemplo, numa Stock Car, correndo contra caras já consagrados, num outro estágio de carreira, muito mais velhos, e conseguir agir da mesma maneira e não de uma maneira mais infantil. E como é que foi o processo da sua saída? Porque você estava ali regradinho, seguindo ali as diretrizes, tudo bonitinho, mas chega um momento que você precisa romper esse contrato. Eu imagino que para você seja um pouco frustrante também, né? Ah, foi bastante porque a gente terminou 2020 da melhor maneira possível, né? Eu fui campeão, naquela ocasião eu venci a Freca e também conquistei aqueles 40 pontos da superlicença, então já estava elegível para uma superlicença da Fórmula 1. Então, se alguma equipe precisasse me contratar para um teste, alguma coisa assim, eu poderia. Então, eu estava com toda aquela expectativa, a gente já estava mirando a Fórmula 3 no ano seguinte, que era o passo natural. O campeão anterior a mim foi o Vesti, que no final era da Academia Mercedes, venceu o campeonato, subiu para a Fórmula 3 na própria Prema, né, no melhor ambiente, então aquela era a minha expectativa. E aí, quando no final de 2020 a gente fico sem um patrocínio que tinha me suportado, né, toda a minha carreira lá, por questões de dificuldade da pandemia mesmo, um patrocínio aqui no Brasil. Então, as empresas ainda naquele estágio meio incerto, né? Putz, será que a gente vai voltar a operar no ano seguinte? Será que as coisas vão voltar ao normal? É difícil você comprometer um patrocínio tão grande na época sem essa certeza, né? Então, eu sofri um pouco. A gente trabalhou muito naquele off-season, né? Entre 2020 e 2021. Não conseguimos um patrocínio para cobrir a temporada seguinte. E a Ferrari também é muito preocupada com imagem. Então, eles falaram, ó, a gente quer você no programa, a gente tem 100% de intenção de manter você na academia, pô, você acabou de ser campeão do campeonato que você disputou, mas a gente não pode assinar um contrato sem uma garantia de patrocínio. Porque a gente começa o ano, a Ferrari não banca os pilotos, igual uma Red Bull, por exemplo, não tem esse costume com ninguém, até na época do Leclerc isso nunca aconteceu. E aí começa o ano, passa 2, 3 etapas, e aí você tem que parar o campeonato por conta de uma falta de orçamento. E isso, para a nossa imagem, não vai pegar bem. Então, se você conseguir fechar um orçamento, você está no programa, senão a gente não vai conseguir continuar. E aí foi o que aconteceu. Esticaram até começo de fevereiro, a
Geralmente eles têm um contrato assinado antes de dezembro, então eles esticaram muito esperando. Quando a gente não conseguiu, falamos, bom, não vai ter jeito, e aí a gente teve que encerrar. Então foi difícil, mas ao mesmo tempo acho que toda aquela maturidade que eu tinha adquirido ao longo dos anos me preparou para aquele momento de resetar a cabeça e continuar a zero. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que foi essa preparação tua emocional? Porque teve a pandemia, perda de patrocínio, você saindo da Ferrari, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Exige um emocional muito forte, muito preparado. Como é que foi para você não se preparar para tudo isso, mas lidar com tudo isso? Tiveram alguns momentos na minha carreira onde não foi exatamente igual, mas foram momentos difíceis que eu tive que contornar. Acho que um deles foi em 2019, quando eu tinha feito um ótimo primeiro ano na Fórmula 4. Fui quarto lugar no campeonato italiano, venci corrida, né? Fui o melhor estreante. E aí, em 2019, eu tinha toda aquela responsabilidade, né? De ser, tanto no campeonato alemão quanto no campeonato italiano, o favorito ao título, dentro da Prema. A Prema, né? Apostando todas as fichas em mim como o veterano ali da categoria já. E a gente começa o ano muito bem, venci a primeira corrida dos dois campeonatos. Aí a gente entra numa fase muito difícil ali como equipe e minha também. Então, alguns erros, algumas etapas com falta de performance. E a gente vai de liderando o campeonato longe para, de repente, caindo e, no final, terminando em segundo lugar no italiano, quinto lugar no alemão, mas com aquela sensação de missão não cumprida. E aí teve um período de muita incerteza, tanto do lado do meu patrocinador quanto da própria Ferrari, daquela continuação para 2020. E aí no final eu tive a oportunidade de seguir com eles e disputar a Fórmula Regional. E aí foi um momento que eu tive que virar uma chave, falar, ok, acho que talvez por mais que eu tinha tratado com seriedade aquele campeonato, eu não tratei com a atenção que eu deveria. Então eu vou ter que mudar minha postura para 2020 se eu quiser continuar nisso aqui e quiser evoluir na minha carreira. E aí 2020 foi um ano onde eu fiz exatamente o que eu não tinha feito antes, que era ter uma regularidade, valorizar cada ponto conquistado. Então, se numa corrida eu não pudesse conquistar um pódio, eu pudesse ser quarto ou quinto, terminei em quarto ou quinto, ao invés de tentar alguma manobra maluca e abandonar a corrida. Então, foi exatamente aquilo, um ano de passar limpo todos os erros de 2019 e dar esse reset na cabeça. E aí, em 2021, foi igual. Falei, ok, primeiro eu tenho que colocar toda a minha energia nesse projeto da Fórmula 2 e continuar trabalhando fora da pista. Então, acho que isso foi o único ponto ruim. Eu não pude concentrar toda a minha energia na pista, em aprender a categoria, aprender o carro, a dinâmica do campeonato. Eu tinha que ter aquele pedaço da mentalidade em buscar patrocínio e tentar prorrogar aquela temporada. No fim, não foi possível. E aí, aquele segundo momento onde eu tive que dar um passo para trás e falar, ok, não vou ficar mergulhado nisso, remoendo tudo o que aconteceu, eu preciso focar no futuro. Então comecei a falar com várias equipes de GT na Europa, que meu plano era ficar na Europa inicialmente. Comecei a avaliar algumas oportunidades nos Estados Unidos, paralelo a isso, claro, correndo atrás do patrocínio e aceitar uma grande porta aberta que eu tive dentro da Stock Car. Claro que foi difícil, porque não era meu plano na época. Não queria sair da Europa ou do exterior e voltar para o Brasil. Mas eu entendi que aquilo era a oportunidade que eu estava precisando. Que no final foi de uma corrida que depois se estendeu para 5 etapas. E aí no final do ano a porta foi aberta para eu entrar na categoria de forma integral, de novo com a Shell e dentro da Full Time. E aí me encontrei de novo e é uma caminhada que eu estou aproveitando muito. Então, bastante de orçamento, patrocínio, para quem está pensando em investir na categoria ou pensando em entrar de alguma forma, não entende, eu acho, a complexidade que é você correr atrás de um patrocínio e manter esse patrocínio por longos anos, né? Você ainda bem tem a Shell que está contigo. Mas como que é para você, enquanto piloto, mas também pessoalmente, lidar com essa questão de, putz, talvez eu não consiga porque falta um patrocínio, você tem que correr atrás, porque não envolve também só a questão familiar, né? A grana da família, envolve uma outra que é extremamente maior. Isso tem um peso absurdo na tua carreira, né? Muito. Hoje em dia, assim, não é segredo que o automobilismo é um esporte muito caro, né? Sim. Talvez
mais caro, se não for o mais caro, um dos. Você precisa de uma maneira de se sustentar no esporte, simplesmente para competir. Então isso envolve muito trabalho fora da pista quando você não tem uma família que pode desembolsar lá entre 7 a 10 milhões de reais por ano só para você correr. Quando você fala de um futebol, de um próprio tênis, é muito simples de você ter acesso ao esporte. Mesmo que por pura prática, você pega uma bola, pega uma raquete e você vai treinar. O automobilismo é muito caro só para você praticar o esporte. Então, muito, muito difícil. Já tiveram várias iniciativas, existem várias iniciativas para dar mais oportunidade aos pilotos de competirem. Mas mesmo assim é difícil. Então, eu tive a grande oportunidade de ter a Shell comigo desde muito cedo, desde os meus 12 anos no kart. E eles me patrocinaram toda a época do kart, a minha ida para a Europa, os meus anos de Fórmula lá e agora na Stock Car de novo. Senão eu não teria condição de fazer essa transferência para lá. E é isso que falta ainda. Claro, muitas empresas têm um investimento muito grande, estão dando cada vez mais valor a essa iniciativa de conseguir levar esses pilotos para lá, mas ainda é difícil. Quando você fala do Brasil, que é um país que economicamente às vezes tem um pouco de dificuldade comparado à Europa, é difícil você bater na porta de alguém lá e falar: ô, preciso de 8 pau, 9 pau aí para eu fazer um campeonato lá de categoria de base, que às vezes nem vai dar tanto retorno assim para eles aqui. Então precisa de muita confiança, mas aos poucos a gente tá ganhando essa estrutura. E você foi visto por muitos anos, até o próprio Thiago Mendonça de Band Esportes era o seu maior fã, na verdade, como o menino prodígio e o garoto brasileiro representando o país na Fórmula 1. Você acha que esse peso de ter tudo isso em cima de você te ajudou, te prejudicou? Como é que foi esse processo? Depende de como você lida com isso. No meu caso, acho que sempre ajudou. Sempre ajudou porque, ao mesmo tempo que te coloca uma responsabilidade ou pressão, te traz uma certa visibilidade. Eu lembro que, ao longo dos meus anos de Shell, ainda pequenininho, indo acompanhar a Fórmula 1 Interlagos, eu pude conhecer o Vettel e construir um tipo de vínculo ali, até de amizade. Depois eu entrei na academia da Ferrari e isso só se fortaleceu. Em 2017, teve um evento da Shell aqui em São Paulo na semana da Fórmula 1. E ele fez um comentário no evento, que acabou, né? Os jornalistas estavam lá, todo mundo cobriu e acabou saindo em vários sites. Que ele dizia: esse moleque aqui vai ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. E aí, putz, explodiu, né? Quem que é esse moleque aí que o Vettel falou? E aí aquilo foi crescendo, entrei na Ferrari, cresceu ainda mais. Fui me destacando nos campeonatos lá, cresceu ainda mais. Aí teve um momento para mim que, acho que da minha carreira talvez foi o mais emocionante, assim. O Vettel, além de eu já ter conhecido ele, sempre foi o meu herói de infância. Eu comecei a correr de kart em 2010, quando ele venceu o primeiro título. Foram 4 em sequência, então para mim ele era um deus. E aí em Imola, em 2020, a gente tinha feito os testes de pré-temporada no começo do ano na regional e a Fórmula 1 foi correr lá. E era a primeira vez deles lá, acho que desde 2006, eu acho. Então ficaram muito tempo fora, a pista mudou muito. E aí eu estava em Barcelona para uma etapa da regional. Aí na quinta-feira meu pai me mandou uma foto, falou: olha isso aqui. Ele tinha ido para o track walk com uma apostila com fotos da minha onboard do treino. Caraca, sensacional, E aí hein? alguém pegou a foto assim e era fotos minhas. Aí isso saiu no Twitter e explodiu. E, cara, pra mim aquilo foi absurdo. Pô, o meu herói de infância usando uma referência minha para estudar a pista. E acho que aquilo, essa visibilidade, essa imagem sempre me fez muito bem. Porque eu via a confiança dos outros em mim. E aí isso me ajudava na minha própria autoconfiança. Teve contato com ele depois disso? Não, acabei não tendo. Ele saiu da Ferrari no mesmo ano que eu saí também. Seria legal essa conversa, mas acabou não acontecendo. Logo depois eu voltei para o Brasil também. Mas quem sabe um dia. Vou falar um pouquinho agora de Stock Car. Eu tive a honra, né,
de acompanhar um pouquinho da tua estreia, um pouquinho como foi o ano passado, a gente esteve juntos aí em algumas etapas. Como é que foi para você todo esse processo de amadurecimento dentro da Stock? Cara, particularmente me surpreendeu muito quanto você já chegou pronto ali. Porque a gente sabe que o processo de adaptação ele é longo. Então, o primeiro ano a gente entende se a pessoa errar, enfim. Você já chegava indo para cima e subindo. Era como se você já tivesse, não era nem corrido ali, mas você já tivesse já preparado, pronto, não sei bem a palavra que eu posso usar, para estar naquela categoria. Você sente isso também? Eu senti, acho que muito do que eu passei na Europa também me ajudou, aquela questão do amadurecimento que eu falei. E a Stock, eu acho que a maior diferença das categorias que eu competi antes, categorias de base na Europa, para a Stock, além do carro, claro, mas a maior diferença é que você está correndo, né, nas categorias de base contra pilotos da sua idade, que estão com os mesmos objetivos, almejando chegar numa categoria profissional no futuro. E aí você chega na Stock Car e, pô, do meu lado eu tenho pilotos que já são consagrados, já correram muitos anos na Fórmula 1, Fórmula Indy, já tem todo o seu nome. Outro momento de carreira, outra idade, caras muito mais experientes, muito mais maduros para lidar ali com as dificuldades do final de semana. Isso foi a grande diferença. Você também precisa aprender a lidar com eles dentro e fora da pista de um outro jeito. Porque para ganhar o respeito também é de uma outra maneira. Talvez com os moleques da minha idade, você precisa ser mais agressivo, você precisa se impor ali mentalmente, fazer um joguinho mental ou outro. Se eu chegar e querer fazer um joguinho mental com os caras da Stock, pô, só vou me dar mal. Então, você precisa lidar ali de uma maneira diferente. Isso eu fui aprendendo. Em 2022, eu tive uma primeira experiência, disputei acho que 5 ou 6 etapas, mas ainda sem aquela certeza de que eu iria conseguir fazer um ano completo no ano seguinte. Era mais absorver o máximo que eu pude. E ano passado, na primeira temporada completa, ter aquela consciência, ok, eu estou aqui, faço parte desse grid, não sou uma criança mais, já sou um adulto em meio a todos esses caras, mas ainda assim, o começo do ano foi muito difícil, tive que lutar mentalmente ali também para ter aquela certeza de que eu poderia brigar na frente, e aí quando veio aquele primeiro pódio no Velocitar, maior pontuador do final de semana, eu finalmente tive aquela tranquilidade de que eu tinha capacidade para vencer na Stock Car. E aí depois daquilo seguiram mais 2 pódios. Cheguei até a penúltima etapa do campeonato na briga pelo título. No final, as últimas 2, 3 etapas foram um pouco difíceis, mas né, teve um período ali de 6, 7 etapas onde eu fui o maior pontuador do ano. Aos poucos você vai se encontrando. São outros macetes, outro nível de agressividade. E esse ano tá um pouco difícil ainda, mas estou aproveitando muito a categoria porque é mais raiz. O ambiente, você continua com a pressão, continua com a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você consegue aproveitar um pouco mais o final de semana e curtir aquela energia. Mas é mais competitiva também, né? Você tem uma incerteza ali, você nunca sabe quem de fato vai ganhar. Muito próximo, muito próximo. Por exemplo, foi Cascavel ano passado, teve uma classificação na chuva, onde você tinha 8 ou 9 carros em 30 milésimos. Então eu fiquei para cima desse grupo aí, eu não fui nem tão bem, acho que foi 16º na classificação, mas de mim até o 24º tinham 30 milésimos. E aí você percebe, fala, cara, eu tenho que estar sempre no meu 100%, porque se eu não tiver, vai ter outro cara que vai estar e vai me superar. Então esse é o interessante também. Tudo muito, muito competitivo e muito próximo. Gente, quando que deu um estalo assim, que você olhou e falou assim, pô, tô correndo uma categoria que tem Felipe Massa, Rubinho Barrichello, só gente grande assim? Acho que desde o começo, né? Porque eu já entrei na Full Time em 22, já estava dividindo box com o Rubens e é inegável, né? Ele é um cara que tem toda a carreira que ele teve na Fórmula 1, muito, muito experiente, e você também aprende muito. Você vê como ele lida com as situações. Aquele ano foi muito legal porque eu acompanhei o ano que ele foi campeão. Então, acompanhar o trabalho de um campeão, né? Backstage,
Tiveram etapas que eu corri, lógico, tiveram etapas que eu só acompanhei. Então você consegue absorver muita coisa. Métodos que eu não estava acostumado e que aos poucos eu fui me acostumando, fui aprendendo e implementei eles ano passado também. Mas tanto dentro da equipe quanto com outros competidores, você aprende, que eu falei, você aprende a lidar de uma maneira diferente. E uma questão na Stock Car que também é muito importante é a questão da estratégia, do gerenciamento de corrida, um gerenciamento de final de semana. Você nem sempre vai estar com aquele potencial para ganhar a corrida ou fazer um pódio. Então você precisa dar muito valor aos pequenos resultados. Putz, você chegou em 11º. Está um pouco frustrado, talvez tinha potencial para conquistar um resultado um pouco melhor. Mas se você jogar fora aquele 11º, talvez você chegue no final do ano distante na briga pelo campeonato. Acho que isso ano passado foi um pouco do que faltou também. Conseguir maximizar um pouco mais esses resultados. Esse ano o formato do campeonato mudou um pouco. É tudo sobre adaptação e tá trazendo para casa tudo que você pode, né? Você acabou meio que vivenciando duas adaptações seguidas, a tua de estreia, completar o ano, e agora nesse novo formato da Stock, né? Sim, sim. Mudou, por mais que pareça que mudou pouco, mudou muito. Porque você tem um sistema de pontuação diferente, você tem uma diferença de pontuação muito maior entre a corrida mais curta e a corrida mais longa esse ano, que agora é uma em cada dia, uma no sábado, uma no domingo. A inversão de grid só da classificação, então se você classifica mal fora dos 12 primeiros, você larga numa posição comprometida nas duas corridas, então é mais difícil de você salvar um final de semana mais difícil. E a questão dos push mudou também, né? O push que é o botão de ativação ali para ultrapassagem. Antes você conseguia brincar um pouco mais com a estratégia, que era um acionamento mais longo, mas com um tempo de bloqueio mais grande também. Então, você podia usar em uma volta, tinha que ficar uma ou duas voltas sem usar. Então, aquilo na corrida te obrigava a pensar bastante. Pô, às vezes eu estou disputando posição com um cara. Se a gente ficar usando na mesma volta, eu vou ficar o tempo inteiro ali casado de push com ele e não vou ter oportunidade de ultrapassar. Esse ano, você tem os ativamentos mais curtos e pode usar a hora que você quiser. Então, é meio que na agressividade ali, se você classificar bem e estar numa posição boa ali para ganhar ou para fazer um pódio, você vai queimar tudo que você tem. E se for na primeira corrida, você vai também estar comprometido para a segunda. É tudo adaptação. Ainda, né, foram 4 etapas só, então a gente ainda está achando a melhor maneira Entendendo ali, de né? fazer isso. Hoje eu acho que uma das maiores curiosidades que as pessoas têm é o que se passa na cabeça do piloto enquanto ele está correndo. Porque é muita coisa. Você está olhando quem está atrás, quem está na frente, pensando em estratégia, como é que você vai fazer. E aí você é a melhor pessoa para responder isso. O que se passa na cabeça de um piloto durante a corrida? Muita coisa. Muita coisa porque, ao contrário das categorias de base, que são corridas curtinhas, né, não tem muito aquela questão da estratégia, é um carro fisicamente muito mais difícil. Na Stock, o nosso grande vilão é o calor. Calor a gente sofre. Pega uma corrida que nem Goiânia, que faz 30 e poucos graus de ambiente, quase 60 dentro do carro, você fica sofrendo ali, mas fisicamente o carro é mais tranquilo, a sensação de velocidade é mais baixa também, comparada a um Fórmula. Então você tem muito mais tempo para conversar com o engenheiro o tempo inteiro, discutir estratégia. Às vezes você tem um plano A que não vai dar certo, então você tem que aderir a um plano B, um plano C. Então eu estou o tempo inteiro me comunicando. Praticamente todas as voltas eu estou conversando com o engenheiro. Dentro do carro a gente tem os ajustes de barra também, para controlar um pouco o comportamento do carro. Então, se você está com um carro um pouco difícil de guiar, você consegue modelar ele um pouco ali com essas barras. Além, claro, de toda a questão. Esse ano não é muito relevante porque a gente não tem mais o abastecimento obrigatório, mas até ano passado a gente tinha que abastecer. Então, pô, será que a gente vai comprometer um pouco mais a primeira corrida para se dar melhor na segunda? Ou a gente vai tudo que dá na primeira e compromete um pouco mais a segunda? Então, você vai controlando isso com o seu engenheiro, muita comunicação. E acho que isso é um pouco divertido também, mas tem que estar o tempo inteiro pensando. Se parar de pensar, você vai se dar mal. Eu falei um pouquinho que a impressão que eu tenho é que você chegou pronto. E aí você tocou um pouco sobre os carros de Fórmula. Como é que foi na tua experiência essa transição de um carro de Fórmula para esse carro da Stock? O que que você sentiu nesse processo? É uma outra mentalidade na pilotagem. O carro de Fórmula,
A maioria deles, especialmente já um regional ou até um Fórmula 2, você pilota muito no seu instinto pessoal. Você sabe que você precisa frear o mais dentro possível na curva, entrar com a maior velocidade possível, tudo muito mais no braço. Na Stock Car, é um carro onde o limite do carro está abaixo do seu limite pessoal. Um carro mais pesado, um carro com menos aerodinâmica, então, se você tentar entrar com a maior velocidade possível na curva, o carro não vai aguentar e você vai ser mais lento. Isso eu sofri muito no começo, de ter que dar um passo para trás e pilotar de uma maneira mais consciente. Mas é igualmente difícil, porque você precisa usar um conceito diferente. A partir do momento que eu aprendi esse conceito, aí tanto para uma classificação quanto para uma corrida, gestão de pneus, isso vai ficando um pouco mais fácil. Mas no começo foi uma grande adaptação. É um carro que você tem que pilotar de uma outra maneira. E agora, com um novo carro vindo, já vai ser um carro mais rápido, um carro aerodinamicamente mais evoluído. Então vai ser uma outra adaptação para achar o limite dele e entender como é que o carro vai funcionar numa saída de classificação ou numa corrida, se a gestão de pneus vai ter que ser igual, como que você tem, qual approach você tem que ter nessa pilotagem. Então eu tô ansioso, inclusive. Você acha que uma pessoa que quer ser piloto, ela tem que ser versátil ao ponto que entender que a Fórmula 1 talvez é o sonho, mas não pode ser o objetivo e está aberto a outras categorias, outras oportunidades? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, desde pequeno, tive como grande objetivo ser um piloto profissional. Claro que naquele tempo onde eu estava num caminho muito bem definido, tendo oportunidades de correr em boas categorias, em boas equipes, com grande patrocínio, dentro talvez da principal academia de pilotos do mundo, fazia muito sentido mirar a Fórmula 1, porque era aquele o caminho que eu estava percorrendo da maneira correta. A partir do momento que eu desviei daquele caminho por razões fora do meu controle, se eu ficasse muito focado naquilo e esquecesse das oportunidades, talvez eu teria ignorado a Stock Car, ignorado essa porta da Stock Car, insistido muito naquele caminho da Fórmula 1, que não teria dado certo porque era financeiramente inviável, e aí eu teria perdido essa oportunidade da Stock e talvez hoje em dia estasse ali sem muito lugar onde correr, sofrendo. Então, se você se frustra facilmente, no primeiro momento que você percebe que a Fórmula 1 não vai ser possível, aí você está jogando fora toda a carreira que você pode ter fora dela. Eu tive grandes exemplos também de caras que estavam comigo lá na academia ou de pilotos aqui no Brasil mesmo, que têm carreiras de muito sucesso em outras categorias. Então, você tem que ter aquela visão mais ampla para você conseguir escolher as suas oportunidades ali e não ficar naquele túnel, né? Naquela visão fechada só da Fórmula 1. E hoje tem muito, né? A pessoa tem um sonho de uma categoria, acaba focando só nela e não se abre para outras também, né? A gente vê bastante isso. Ah, isso é fato, né? E acaba ficando para trás. Então, até tiveram pilotos que correram comigo lá nas categorias de base, caras que ficaram meio empacados ali. O cara corre muitos anos numa categoria para tentar vencer, para ter algum tipo de oportunidade. E aí chega numa Fórmula 3, numa Fórmula 2 e fica insistindo, tentando a qualquer custo e gastando muito dinheiro que eles poderiam ter investido em outras categorias mais interessantes para se profissionalizar. E aí o cara vai ficando meio preso no tempo com aquela ilusão, com aquela fantasia. E aí quando, por bem ou por mal, o cara tem que aceitar que não vai dar, de repente ele olha, tá com 24, 25 anos, o trem já passou e o cara fica ali meio perdido e vai caçar onde correr em lugares meio ruins, equipes ruins. Isso é o que eu sempre fiz questão de não deixar acontecer. Consegui virar a chave rápido, né? Foi um ano só de transição ali que eu tive, mas agora eu me encontrei na Stock Car, que é uma categoria que eu sempre admirei, sempre respeitei muito, sempre acompanhei. Lembro de ir nas corridas de estoque quando eu era patrocinado pela Shell no kart e acompanhar, e você percebe, cara, é um nível muito alto de competição. Tanto é que tem caras, exemplos, por exemplo, como o próprio Massa ou o próprio Tony, que tiveram um processo mais longo ali de adaptação, porque é um carro muito diferente e é um nível muito alto. Caras ali que estão há muitos anos na categoria, já estão acostumados. Você tem que baixar a cabeça ali e trabalhar do zero também. Foi um teste para mim, um grande teste, mas que eu tô aproveitando muito.
Hoje a gente está vendo agora uma crescente no interesse pelo automobilismo, de novo, né? Tanto tempo aí parado, enfim. Você acha que daqui a alguns anos a gente pode voltar a ter não, começar a ter um automobilismo mais acessível tanto para quem consome quanto para quem pilota? Eu acho difícil ser algo tão imediato assim, porque por mais que o interesse do público, o interesse comercial no automobilismo em geral, na própria Fórmula 1 esteja crescendo tanto, acho que muito em razão também da mídia, né? Porque você pega um exemplo muito simples que é o documentário Drive to Survive da Netflix. Isso expôs a Fórmula 1 para um público muito diferente. Então, um público mais jovem, um público feminino, que nunca foi algo muito comum no automobilismo. De repente, você tem pessoas que não consumiam nada de automobilismo sendo expostas de uma maneira muito lúdica, uma maneira fácil de entender e ganhando esse interesse rapidamente. Então, isso deu um boom no automobilismo muito grande. No Brasil, de uma maneira ou outra, tem acontecido igual. Porque a Stock Car, se você pegar a Stock Car até de 5, 6 anos atrás para cá, teve um crescimento de visibilidade muito grande. Acho isso fenomenal, até para nós pilotos, mas continua sendo um esporte muito caro, continua sendo um esporte elitizado de uma certa maneira. Então, não dá para você esperar que o automobilismo seja popular da maneira que o futebol é, da maneira que outros esportes mais acessíveis são. Talvez fique mais acessível, mais fácil de entrada, mas ainda é um processo aí que vai demorar um pouco, mas é natural, também não tem muito como mudar isso. Já hoje você está na Stock, mas daqui 10 anos, 20 anos, você tem uma outra ambição, talvez uma outra categoria? Eu tenho, olhando até exemplos de caras que fizeram isso, acho que dois nomes fáceis aqui de dar exemplo, o Daniel Serra e o Felipe Fraga, caras que são consagrados, são campeões da Stock Car, mas que depois desse início de carreira na Stock conseguiram oportunidades de disputar corridas na Europa, nos Estados Unidos, por equipes de fábrica. Hoje o Daniel é piloto de fábrica da Ferrari, disputa a Alemã, disputa o IMSA nos Estados Unidos, o EC, sempre pela equipe de fábrica. Então dá para ver que se eu me consolidar na Stock, me tornar um piloto vencedor de corrida, um piloto que disputa títulos na Stock com frequência, eu posso ter essa porta aberta na Europa também. São categorias que eu admiro, sempre gostei muito de corridas de longa duração, então poder disputar um campeonato de endurance, um EC ou um IMSA nos Estados Unidos no futuro é uma ambição e até paralelo a Stock Car, né? Como o Daniel faz, como o Felipe faz. E a Stock Car continua sendo uma categoria muito respeitada lá fora, uma categoria muito competitiva. Então, poder fazer esse projeto paralelo seria muito legal, mas pelo menos nos próximos 3, 4 anos eu estou focado em me estabelecer de fato na Stock Car e fazer meu nome aqui. Eu já te conheço fora daqui e eu sei que você é um cara que aproveita a vida, assim. Você não é aqueles pilotos que sai do simulador, vai para a pista, simulador. Você curte. O quão importante isso é na vida de um piloto, de fato, ter uma vida social, curtir, sair, tocar, assistir basquete, enfim. Isso para mim é muito importante para não entrar num parafuso ali. Então, é até estranho falar isso, mas minha paixão é o automobilismo, minha paixão é correr, é competir, entrar num carro de corrida e levar ele até o limite. Mas fora disso, eu talvez não seja aquele cara ultra fã de corrida, de acompanhar todas as corridas, de assistir Le Mans 24 horas inteiras. Carro de rua nunca fui muito apaixonado assim, gosto, lógico, mas nunca fui aquele cara de conhecer todos os carros, a parte técnica dos carros. Eu sempre investi 100% de mim no automobilismo, naquilo que vai me trazer benefício, naquilo que é necessário para mim na carreira. Mas fora disso eu tenho outros interesses, né? Você tem pilotos, o próprio Verstappen, um cara que, pô, ele disputou as 24 horas de Nürburgring no simulador, no mesmo final de semana, acho que da corrida de Imola, de Fórmula 1. Então o cara passava o dia inteiro na pista, treino, classificação de Fórmula 1,
voltava para o motorhome dele lá e pulava no simulador e guiava 4, 5 horas. Então isso para mim nunca foi muito meu interesse, assim. Mas olhando um outro exemplo, até na Fórmula 1 é o Hamilton. O cara que ele sai do fim de semana de Fórmula 1 e ele quer ir em desfile de moda, ele tem uma carreira meio paralela na música também, tem outros interesses. E isso para mim foi importante. Eu sou um grande apaixonado por música, mais especificamente música eletrônica. De 4, 5 anos para cá eu comecei a tocar também. Meu pai me ensinou, isso virou uma paixão enorme para mim. Então, eu volto no final de semana, às vezes um final de semana difícil, meu jeito de relaxar e de limpar a cabeça é sentar no computador, começar a pesquisar música, descobrir músicas, preparar set. Ainda não produzo música, mas é um objetivo também nos próximos anos aí. E aí, de vez em quando, tocando em lugares, festas em família, em amigos. Isso para mim é um escape ali que eu posso usar Faz para... relaxar um pouco assim, né? Exatamente. Isso para mim sempre foi importante. Já você correu com grandes nomes, assim, de várias categorias, assim, mas qual que te emociona mais olhar e falar, putz, tô do lado desse cara? Claro, na Stock tem muitos caras que eu cresci assistindo, né? O próprio Massa, que sempre foi um grande ídolo para mim, o Rubens também, o Tony. Mas sempre foi mais uma questão de aprender com eles mesmo. Mas eu sempre digo que acho que um dos melhores rivais que eu já tive, que sempre foi um cara muito rápido, um cara difícil de superar e que hoje eu torço muito para ele entrar na Fórmula 1, foi o Dennis Hauger. Grande amigo meu, um cara que eu sempre respeitei muito, a gente sempre se respeitou. Trocamos ali algumas farpas, mas no final sempre teve esse respeito, foi um grande competidor dentro e fora da pista. E eu tô torcendo muito para ele na Fórmula 2, para ele conseguir ter muito sucesso e entrar na Fórmula 1, que é um cara que merece muito. Mas vários. Acho que o importante é você olhar para os seus competidores, claro, com aquele olhar de quero superá-los, mas ao mesmo tempo de ter aquela humildade de aprender e absorver um pouco de cada área. Sempre vão ter caras com diferentes especialidades e pontos fortes que você tem que absorver o máximo possível. Qual que é seu rival dos sonhos? Rival dos sonhos? Complicada essa, né? Complicado. Assim, de que eu corro junto ou de qualquer Qualquer categoria? categoria. Você fala, quero correr com esse cara, quero estar na pista com ele. Acho que é um cara que eu nunca vou correr junto, né? Eu acho que eu nunca vou correr junto, mas acho que o Hamilton. Que, de novo, tanto o Vettel quanto o Hamilton. Porque o Vettel aposentou já, mas o Hamilton é um cara que, mais recentemente, né, com um pouco mais de consciência do esporte, eu acompanhei muito de perto. E é o cara excepcional, assim, sem dúvida, um dos maiores da história. O Verstappen, igualmente grande, mas como personalidade, acho que eu me inspiro muito mais no Hamilton do que no Verstappen, especialmente fora da pista. Seria incrível, assim. Mas na Stock eu tô correndo contra caras que eu sempre acompanhei, sempre assisti, desde o kart. Então é legal também disputar contra eles e tá numa briga ali com caras, gente grande, que você sabe que para você superar você vai ter que ser perfeito. Senão o cara vai conseguir ser mais rápido que você. A gente está caminhando para o fim. O que você espera dessa temporada, desse ano? Eu espero poder, né, retornar onde eu sinto que eu mereço estar, né, que é na frente do grid. Acho que eu provei isso ano passado. Claro que isso só é possível com muito foco, muita atenção ao detalhe. Eu sempre fui alguém que gostei de trabalhar de uma maneira mais gelada, mais analítica. Meu engenheiro é muito assim também, o Felipe Vargas. Fez a carreira inteira dele na Europa, na Inglaterra, trabalhou com o Nelson Piquet muito, muito tempo. Então a gente se encontrou assim, a gente trabalha de uma maneira muito, muito parecida. E isso trouxe muito resultado ano passado. E esse ano, por uma razão ou outra, até coisas fora do nosso controle, a gente não conseguiu ter os resultados que a gente merece, que a gente vem trabalhando para ter. Então, claro que, né, passado aí o primeiro terço do campeonato, a gente não está na posição que a gente queria estar, mas se a gente conseguir retornar àquele patamar que a gente estava no passado durante muito tempo, de ser competitivo, de estar frequentemente no Q3, de fazer pódios, talvez vencer minha primeira corrida na Stock Car, eu já vou estar muito feliz. E aí tem um novo recomeço para o ano que vem, mas
Tô um pouco desapontado como esse ano começou, mas tem muito tempo ainda pela frente. Muitos que virão, né? Eu preparei um bate-bola, clichê bate-bola pra Por gente favor. encerrar aqui. De uma forma leve, tá pronto? Tô pronto. Ultrapassagem. Uma ultrapassagem? Caramba, minha. Ano passado teve uma por fora em Goiânia na curva 1, que eu vim sem push, consegui sair melhor da última curva e mergulhei por fora na 1 e fez. Tudo bem. Tocar ou assistir basquete? Isso é bom, hein? Se for um jogo do Lakers, assistir basquete. Se não, tocar. Long set, 8 horas, tá ótimo. Uma música? Uma música? Posso falar duas? Pode. Minha música preferida da história, Here Comes the Sun, dos Beatles. Sou Beatlemaníaco. E uma música eletrônica, Opus, do Eric Prydz. Música mais bonita já feita. Uma corrida especial? Uma corrida especial. Cara, foi uma corrida que tinha tudo pra ser apagada, assim, mas na Fórmula 4 alemã, na etapa de Red Bull Ring 2019, eu bati na classificação, larguei de último, tinham 35 carros, e larguei de último e cheguei em quarto lugar com a volta mais rápida da corrida. Aquela corrida foi muito divertida, porque eu estava muito rápido, consegui escalar o pelotão inteiro, ultrapassagem por ultrapassagem. Acho que é a corrida que eu mais me diverti na minha vida. Uma pista? Zandvoort, na Holanda. Ou Mugello, minhas preferidas. É um superpoder. Voar. Sempre quis voar. Tipo, sair voando daqui agora, assim, que nem o super-homem. Já tive sonho pra caramba com isso, é o meu sonho. Se você ganhasse na loteria, o que você faria? Eu acho muito melhor a sensação de tranquilidade, de ter o dinheiro na conta, do que sair gastando. Eu ia dar um jeito de investir isso, fazer isso durar. Um pouco ali, matar umas vontades. Sempre quis assistir um jogo de basquete da primeira fileira ali na quadra. Então, acho que um jogo da final. Melhor se tiver o Lakers jogando, ver o LeBron de perto. Tem uma que a produção adora. Se você fosse um animal, qual que você seria? Rapaz. Eu acho que... Cara, acho que uma águia. Justamente pra voar. Resposta boa, hein? Resposta foi boa. Agora, Gianluca, em uma palavra. Contraventor. Eu odeio a normalidade. Você fugiu totalmente do padrão aqui, né? Foi além. Jean, obrigado, viu, cara? Que isso, Ale. Prazer. Pelo seu tempo. Volta mais vezes aqui. Por favor, vai ser um prazer. Obrigado viu? por ter dedicado um tempinho. Valeu. E tô te esperando na pista lá pra assistir, hein? Você tava na Argentina quando eu fiz pódio lá, tem que voltar de novo. Pé quente. O melhor foi o pós, né? Mas aí, deixa entrar a gente. Pra você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo episódio.